Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um programa Medicina Preventiva da Unimed, uma iniciativa da FESP, Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. O tema de hoje, planejamento familiar. Para conversar com a gente, o doutor Antônio Chaguri, que é ginecologista e obstetra. Obrigada por aceitar nosso convite para participar dessa conversa, doutor. Eu que agradeço, bom estar aqui de novo, né? Já fizemos um programa antes. Sim. E estamos aqui para mostrarmos os métodos contraceptivos e com isso tentar esclarecer quem deseja usar um método efetivamente contra uma gravidez. Doutor, já que o senhor começou falando sobre métodos contraceptivos, método contraceptivo e planejamento familiar é a mesma coisa? Olha, planejamento familiar é quando o casal decide ter um certo número de filhos. Olha, eu vou planejar ter 2 filhos, 3 filhos, 1 filho ou 0 filhos. Já que a decisão parte de cada casal, ou então de uma só pessoa, só da mulher, o que eu posso fazer? Quais são os métodos que o senhor indicaria? Olha, antes da gente entrar propriamente no método contraceptivo, é bom que entenda como é que funciona a menstruação e como que ela é evitada. Todos nós temos na cabeça uma glândulazinha que chama hipófise, né? Não precisa guardar esse nome, mas só para ter ideia do que seja. E essa glândula na mulher manda uma ordem para o ovário, e o ovário, por conta dessa ordem, produz 2 hormônios. Os hormônios são estrogênio e progesterona. Esses hormônios fazem crescer dentro do útero, e só lá que existe esse tecido, chama endométrio, faz crescer um tecidinho que é uma caminha para recepcionar a fecundação, para recepcionar a gravidez. A mulher engravidou, está lá aquela caminha, aquele tecidinho que cresceu às custas desse hormônio que fez com que crescesse aquele tecidinho. Se a mulher engravida, esses hormônios sobem no sangue e ela não menstrua. Se ela não engravida, esses hormônios caem no sangue, aquilo que cresceu cai também. Então, é a menstruação. É o endométrio que é liberado pelo organismo. Isso, é aquele endométrio que cresce e que fica apto para aquele útero recepcionar uma gravidez. Se a mulher não engravidou, aquele hormônio cai no sangue, aquilo que está lá dentro, que cresceu, cai também. Isso é a menstruação. Todo mês a mulher tem possibilidade de engravidar? Todo mês tem? Se ela ovulou, sim. É possível que menstrue sem ovular. É possível que eu crie que haja uma endométrio menstruação e que não haja óvulo. E não haja óvulo, não haja ovulação. Há um momento no sangue que esses hormônios que estão circulando, às custas da produção do ovário, falam para a glândula aqui em cima, ó, glândula, para de estimular, que nós já estamos nos níveis normais. Isso acontece mês a mês. Se ela ovulou e ela preparou para uma gravidez ou não estava preparada evitando, ela pode engravidar. E engravidando, os hormônios sobem e ela não menstrua. Os métodos contraceptivos, eles incidem sobre o quê? Sobre o óvulo ou sobre o espermatozoide? O mecanismo são diferentes, nos diferentes métodos que existem, nós vamos vê-los agora. A maioria das pílulas, né, anticoncepcionais, então vamos para a pílula anticoncepcional. Vamos para a pílula. A pílula, então, a maioria tem uma associação de estrogênio com progesterona. Ou seja, aquilo que o ovário produzia, só que são hormônios sintéticos. Então, o que acontece? Ela tomando todos os dias a pílula anticoncepcional. Está dizendo para a glândulazinha lá em cima, ó, para de estimular o ovário, porque nós já estamos nos níveis normais. Tá. Ou seja, não estimulando o ovário, a hipófise não estimulando o ovário, ela não ovula, por isso que chama anovulatório. Você tem pílulas com associação de estrogênio com progesterona, você tem pílulas só de progesterona. Aí vai caber a cada paciente discutir com o seu médico qual que é o método mais adequado ou qual que ela precisa usá-lo. Mas, doutor, se a pílula impede o organismo de produzir o óvulo, que é quem vai receber o espermatozoide e dali gerar o feto, como pode uma pessoa estar tomando pílula e mesmo assim engravidar, se não tinha óvulo? Muito difícil. Olha, é raríssimo. Tem um índice que chama índice de Pearl, que é o índice de gravidez que o método pode ter um determinado risco. E o índice das pílulas anticoncepcionais gira em torno de 0,1%. É muito difícil engravidar tomando adequadamente. O que não pode é espaçar muito o horário e não pode esquecer de tomar, senão você compromete totalmente o método. As pessoas não entendem por que tem que tomar cuidado ao tomar a pílula, mas se a pessoa demorar muito tempo para tomar, tem que tomar sempre no mesmo horário. Sem Se ela dúvida. demorar muito tempo para tomar, o organismo vai pensar que o útero precisa funcionar e fabricar o hormônio, e aí pode gerar o óvulo. Não, Esse o risco? Quem produz o óvulo e o hormônio é o ovário. É o ovário. Então, por que... O útero só é receptor. Então, por que eu não posso ficar tanto tempo sem tomar? Então, se você esquecer de tomar, se a mulher esquecer de tomar aquele comprimido, além de ter o risco de sangramento, que lembra, caiu no sangue, aquele que cresceu cai também, igual a menstruação.
Então ela tem escapes menstruais, se ela espaçar muito horário, ela pode ter o risco, por quê? Ela parando de tomar, esqueceu de tomar, aquele mecanismo da glândulazinha mandar ordem para o ovário começa a funcionar espontaneamente. Então ela passa a ter ovulação, deixa de ser anovulatória, deixa de ser sem ovulação. Ela não vai saber se ela ovulou ou não ovulou. Exatamente. É um risco. Ainda na pílula, também a mulher tem que discutir com o seu ginecologista qual que é o tipo de pílula. Não é assim, olha, a Maria, minha amiga, vamos falar Amanda, né, que é o nome mais novo, né? Antigamente falava Maria. Juliana, Amanda. Juliana e tal. Então falou para a amiga assim, olha, eu estou tomando tal pílula, é ótima a pílula. Aí ela ia lá e comprava. Exato. Não funciona assim. Mulheres, por exemplo, que têm acne, que têm pelos, que eventualmente tem uma situação que chama ovário policístico, então o médico tem que decidir junto com a paciente qual que é a pílula, mesmo que seja anticoncepcional oral, essa que nós mostramos, nós vamos mostrar os outros métodos, né? Qual que é o mais adequado? Mulheres mais gordinhas ou que incham, tem um tipo de progesterona na associação que é mais adequado para usá-lo do que outro tipo de progesterona. Por falar em inchar, pílula engorda? Então, pílula não engorda. A mesma pílula, tem mulheres que ganham peso, outras perdem peso, outras ficam igual. Então, é isso que eu estou te falando. Há mulheres que falam assim, usei tal pílula e engordei. Você troca de marca, mesma associação, troca de laboratório e ela, não, essa tá legal. É impressionante como isso acontece. Está muito relacionado à cabeça também. Se ela ingere mais, vai ganhar peso. Se ela ingere menos, vai perder peso. E pílula faz crescer cabelo, melhorar a unha? Elas podem usar como um aditivo para dermatologia, para cosmetologia? Mulheres que têm muita acne, por exemplo, mesmo que não tenham vida sexual ativa e que sejam jovens, às vezes você é obrigado a usar um anticoncepcional com um tipo de progesterona que chama-se proterona, que é exatamente para não marcar a pele futuramente. Uma menina jovem, 14, 15 anos, que tem muita acne, se você não cuidar dessa acne, ela vai ficar com a pele marcada. E você pode utilizar mesmo que tenha 14, 15 anos. Que outros tipos de pílulas ou que outros tipos de hormônio existem? Eu posso tomar via oral, mas eu também posso usar que outro tipo? Isso. Vamos falar dos outros métodos, assim, de barreira, né? Camisinha. Camisinha é interessante porque, além de evitar a gravidez, ela é um método importante na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. É o único método que previne uma doença sexual. DST. Pode não preveni-la, mas o que se tem mais seguro é a camisinha. É a camisinha. Então é bom que ele esteja associado ao outro método anticoncepcional. Principalmente no início do relacionamento, né? Não é 5 minutos de conversinha que vai ser o homem da vida dela ou a mulher da vida dele. A mulher tem que cabe à mulher se preservar, cabe à mulher ter o cuidado, o ônus de gravidez, de doença, coube à mulher. Às vezes o homem nem tem a lesãozinha lá da doença e a mulher tem ela toda disseminada, uma doença sexualmente transmissível. Tá, o preservativo masculino. Existe... O preservativo masculino, o feminino. O feminino. Né? É interessante porque o feminino ele seria até mais seguro que o masculino, porque ele cobriria parte externa da vulva, da parte externa da vagina, né, da região genital da mulher. Seria até mais seguro em termos de doenças sexualmente transmissíveis do que o masculino. Mas não houve uma aceitação muito grande. Porque é difícil de colocar? Não é difícil de colocá-lo. É aquela coisa, um método novo, até implantar, até perder todos aqueles estigmas, todas aquelas... Mas é novo quanto, doutora? Há quanto tempo existe? Olha, eu acredito que é em torno de uns 15 anos, mas não é uma coisa habitual. Há mulheres que levam preservativo masculino na sua carteira, mas não levam o feminino. Né? Algo a se pensar. Ok. O método ainda, os hormonais, a injeção, né, que ela pode ser mensal ou trimestral. Tá. A trimestral eu particularmente não gosto muito, seriam para casos excepcionais, porque ela é alta dose de progesterona e ficaria sem menstruar, não pelo fato de não menstruar, mas sim pela alta dose de progesterona que existe na injeção trimestral. A mensal também é uma associação de estrogênio com progesterona, igual ao oral, né, é uma injeção por mês, e também tem uma liberação lenta, é um veículo oleoso e vai liberando o hormônio da mesma maneira que se estivesse ingerindo, com uma vantagem. Esses métodos nós vamos apresentá-los, o anel vaginal, o adesivo e o injetável, eles não passam o metabolismo pelo fígado, eles não passam pelo fígado. Então algumas mulheres que não se dão com os anticoncepcionais orais, porque tem enjoo, elas podem, tem mulher que tem enjoo ou indisposição, elas podem adaptar-se a esses outros métodos que existem. Esse método injetável, ela menstrua normalmente? Menstrua normalmente, só o trimestral, que a tendência é não menstruar, mas como eu disse, ele é alta dose de progesterona, é para casos excepcionais.
É aconselhável não menstruar? Tem uma onda de eu vou tomar anticoncepcional, juntar uma cartela na outra para não menstruar? Olha, a mulher moderna, ela tem uma vida, uma atividade muito intensa, né? O trabalho da mulher hoje é diuturno. Ela é mãe, ela é esposa, ela é amante, ela trabalha, às vezes ela provê, né, a família, né? Então, o menstruar pode se tornar uma coisa que pode interromper essa atividade dela em algum momento. Então, os métodos, as tendências hoje é você utilizar ou pílula contínua para que não haja menstruação, ou um dos métodos nós vamos mostrar aqui que é para não menstruar. E para um período específico, vamos supor que ela planeja uma viagem e ela sabe que naquele período ela vai estar menstruada. Tranquilo. É seguro? Ela Seguro. pode tomar 2 cartelas do anticoncepcional e esperar para menstruar no tranquilamente. outro? Tranquilamente. Pode e deve, né? Ela pode... Pode e deve. Ela pode tomar 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses seguidos, é só não é juntar problema a cartela. nenhum. Só continuar a Para a cartela. gente fechar a questão da cartela oral, ela começa a tomar o anticoncepcional oral em que dia? Olha, sempre quando inicia ou reinicia, quer dizer, ela estava tomando, parou um tempinho e vai reiniciar, ou quando ela inicia pela primeira vez, o primeiro comprimido é no primeiro dia da menstruação. E lembrar de tomá-los sempre no mesmo horário, não pode se passar muito horário ou esquecer de tomá-los. Mesmo fazendo isso, na primeira cartelinha pode dar escape menstrual. Então fica aquele sangramentinho, uma borra de café, ou mesmo um sangramento, vários dias. Não interrompa, continue utilizando. Isso não compromete a eficácia. A eficácia está tranquila. Do método como contraceptivo. E se esquecer de tomar? Se esquecer, tem que usar um método de barreira. Tem que associar uma camisinha, um método e para de tomar? Se esquecer de tomar não, continua, mas se esquecer 2, 3 dias é bobagem. Aí tem que interromper mesmo. Interromper, esperar mas um dia toma outra, as duas, quando lembrou, imediatamente após, né? Tá. É assim que lembrar. E a injeção, toma quando? A injeção ela é mensal, ela toma uma por mês, há uma que se toma a cada 30 dias, há um outro tipo no mercado, que toma no 8º dia do ciclo. Menstruou, no 8º dia toma a injeção. Tá. E os anticoncepcionais que são de colar na pele, de adesivos? Então, o que nós temos também hoje no mercado? Nós temos o adesivo, esse aqui é o único que existe, né? Ele vem na cartelinha, ele vem 3 adesivos, né? Ele é colocado 1 por semana. Então, colocou o primeiro adesivo no primeiro dia da menstruação. Tá. Né? E aquele dia da referência, por exemplo, uma segunda-feira. Então, ela vai trocá-los todas as segundas. Muda de lugar, lá na cartelinha especifica quais são os locais que ela poderia usar. Onde seriam? Na nádega, nas costas, né? Braço, não. Braço. Melhor algum lugar onde não apareça, né? Tá. E onde não tenha dobras também. Mas lá na cartelinha tem bem determinados locais que pode utilizá-lo. E ele também tem uma associação de estrogênio com progesterona, que vai sendo liberado, absorvido pela pele. A eficácia é igual de pílula anticoncepcional oral, é igual de injeção. E os possíveis efeitos colaterais iguais também? As mesmas coisas, com a vantagem daquilo que eu falei. Como ele é absorvido pela pele, ele não passa pelo fígado. Tá. A absorção. Então, ele é como se fosse um método injetável. Seguro também. Apenas as mulheres mais gordinhas, aí o médico vai orientá-la, que não podem utilizá-lo, porque há um comprometimento da eficácia. Né? Por quê, doutor? Porque a absorção do hormônio ela pode ser menor e não ter aquele efeito contraceptivo que deveria ter. E a questão do diafragma? As mulheres às vezes falam, eu gostaria de não tomar hormônio. Eu queria um método que não fosse hormônio porque eu passo mal, porque eu tenho dor de cabeça, porque eu incho. O melhor é a camisinha. O diafragma foi muito utilizado antigamente, a tendência hoje é não utilizá-lo. É um método de eficácia não tão... Duvidosa. Duvidosa. E outra coisa, tem que usar junto com o espermaticida. Né? O que é o espermaticida? É um cremezinho que coloca no diafragma para que matar junto com o diafragma. Porque o diafragma é um método de barreira, igual a camisinha. Né? Ele fica lá no fundo do útero e ele impede que o espermatozoide passe pelo colo. E tendo o espermaticida ou espermicida, se houver algum espermatozoide que dê uma escapadinha, ele vai lá e morre ali no espermaticida. Mas mesmo assim o método não é muito seguro e não é muito utilizado. O diafragma é um método que... Sempre. Mas não é um método muito utilizado. Eu, particularmente, não indico esse método. Né? Não sabe que é um diafragma? Não, no diafragma nós não trouxemos. Tá. Né? Trouxemos aqui o anel vaginal, mas em princípio a mulher ela pode achar que
é muito grande e tal, mas quem utiliza gosta do método, né? O que consiste no ele é óleo vaginal? maleável, né? É um material plástico, como vocês estão vendo, e ele tem um hormônio aqui. Esse hormônio também é liberado pela vagina, ele é absorvido pela mucosa vaginal. Funciona como anticoncepcional normal? Funciona, e é uma associação de estrogênio com progesterona também. Tá. A mulher vai introduzi-lo na vagina, colocou lá dentro, já está funcionando, já está absorvendo o hormônio e já está funcionando como método. E não está ovulando. O índice é igual das pílulas anticoncepcionais. E não vai ovular. E não vai ovular. A gente tem uma perguntinha, um povo fala, vamos saber nas ruas o que as pessoas têm de dúvidas sobre esse método que é o diafragma. Qual o tamanho do diafragma que a mulher pode usar? Então, essa também é uma das dificuldades, né? Existe um aparelhinho para medir, o médico, ele mede lá o fundo da vagina para dizer, olha, você vai usar um diafragma médio, tamanho tal, entendeu? Mas, olha, esse método diafragma, ele não é muito recomendável. Eu, particularmente, não gosto do diafragma. A maioria dos ginecologistas não gostam. Agora, o que outras opções o senhor apresentaria, então, para quem não quer tomar hormônio? Existe alguma? Então, nós temos no mercado também